A Grécia é dividida inicialmente em 3 períodos: o pré-homérico, o homérico e o arcaico. No período pré-homérico, que foi entre o século XX e o século XVII a.C., ocorreu o povoamento da região pelos povos jônios, aqueus e eólios. Também no período pré-homérico, aconteceu a primeira diáspora grega. Diáspora quer dizer dispersão. E o que gerou essa dispersão? Foi a chegada dos dórios, que era um povo muito violento. Eles invadiram a Grécia. E, como consequência, como aconteceu essa dispersão dos povos que já moravam lá, aconteceu a colonização de novas áreas. No período homérico, ocorre a formação dos gênos. Os gênos era a unidade social básica da época. Ela era governada pelo pater-família, que seria o pai. Então, todos esses gênos eram unidos por parentesco, cada família formava um gêno. E a liderança era passada para o primogênito da família. A propriedade era coletiva, dividida igualmente entre a família, e por isso era considerada uma sociedade igualitária, já que não tinha diferença econômica entre as pessoas. Mas no final do período homérico, ocorre a crise dos gênos, porque a população começa a crescer e por isso tem menos terras férteis e as propriedades, ao invés de coletivas, se tornam privadas. Consequentemente, são criadas as classes sociais e as cidades-estados, que eram conhecidas como polis. Por causa desse crescimento populacional, dessa falta de terras férteis e também porque o próprio povo ele tinha interesse em colonizar outras regiões, ocorre a segunda diáspora grega, a segunda dispersão da Grécia. No período arcaico, que vai do século VIII até o século VI a.C., ocorre a consolidação das polis e o surgimento de Esparta. Esparta ela foi uma cidade localizada na península do Peloponeso e fundada pelos dórios. A economia de Esparta ela era agrícola e escravista, e a sua sociedade era dividida em 3 classes. Os esparciatas ficavam no topo, que era a aristocracia guerreira, que tinha o monopólio político, então eles controlavam o Estado. Depois vinham os periecos, que eram os camponeses, os pastores e os artesãos. E por último, vinham os ilotas, que eram propriedade do Estado, ou dos esparciatas, que eram os escravos e os servos. Esparta era governada por 2 reis, ou seja, era uma diarquia. Um dos reis tinha o poder religioso e o outro rei tinha o poder militar. E eles eram assistidos pelo Conselho dos Anciãos, que era conhecido como Gerúsia. Esse Conselho dos Anciãos era composto por 28 esparciatas, que eram responsáveis por aprovar as leis e cuidavam da política externa. O órgão mais importante era a Ápela, que era uma assembleia que reunia todos os cidadãos dórios e a eles cabiam as decisões finais sobre todos os assuntos, tanto políticos quanto administrativos. Também tinham os éforos, que eram responsáveis pelo poder executivo, e eles executavam a ordem da Gerúsia, que era o Conselho dos Anciãos. O mandato, normalmente, desses éforos era de 1 ano. Na cultura de Esparta, tinha-se o militarismo, a xenofobia e o laconismo. O laconismo é um nome para falar pouco, para um vocabulário restrito ou direto, e isso era feito para não estimular o senso crítico dos cidadãos. Também no período arcaico, se formou Atenas, que era uma cidade fundada pelos jônios e localizada na Península Ática. A sua economia também era escravista e focada no comércio marítimo. A sociedade ateniense era dividida entre os eupátridas, que eram os grandes proprietários, os georgóis, que eram os pequenos proprietários, os demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos, os tetas, que eram os camponeses sem terra, os metecos, que eram os estrangeiros, então eles não tinham direitos políticos, e os escravos, que se tornavam escravos tanto por dívidas ou por serem prisioneiros de guerra. A política de Atenas, que era uma oligarquia, começou a passar por uma crise que foi marcada pela força das camadas populares, e para solucionar essa crise surgiram os legisladores. O primeiro legislador foi o Drácon, que foi responsável pelas leis escritas, só que elas eram muito severas, então a insatisfação popular continuou. Depois dele,
veio o Solon, que fez uma reforma política em Atenas. Ele determinou o fim da escravidão por dívidas e implantou o regime censitário, que é associado à renda. Então, a sua camada social depende do quanto dinheiro você tem. Depois disso, no século VI a.C., é fundada a democracia ateniense pelo Clístenes, e assim começa o período clássico. A democracia ela era marcada pela participação política direta dos cidadãos, só que só era considerado cidadãos homens livres, atenienses ou filhos de ateniense, com mais de 21 anos e que prestavam serviço militar. Junto com a democracia foram criadas algumas instituições. A primeira delas é a Bulé, que é o Conselho dos 500, eram 500 cidadãos responsáveis pela elaboração das leis. Também tinha a Eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos, que faziam a votação das leis, e os estrátegos, que era o poder executivo. Nessa época foi instituído em Atenas o ostracismo, que era o exílio forçado por 10 anos, e tinham 3 leis, 3 conceitos, que era a isegoria, o direito à palavra, a isocracia, que era o direito de ocupar cargos políticos, e a isonomia, que era que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Durante o período clássico, as polis gregas disputavam a supremacia em toda a Grécia. Então, essa fase ela foi marcada por muitos conflitos que acabaram enfraquecendo a Grécia e levando à sua decadência e seu domínio pelo Império Macedônico. No fim do século VI a.C., ocorrem as Guerras Médicas, que foram guerras dos gregos contra os persas. O principal fator foi o expansionismo persa, que era governado pelo rei Dário I. Foi ele o primeiro a invadir a Grécia, na cidade de Mileto, que ficava no litoral da Jônia. Essa cidade, ela organiza uma revolta e, apesar da ajuda que foi enviada por Atenas, ela foi completamente destruída. Por causa disso, a guerra atingiu todo o mundo grego e assim começou a Primeira Guerra Médica. Apesar de terem um pequeno número de soldados, os atenienses eles vencem essa Primeira Guerra, mas 10 anos depois, sob o reinado de Xerxes, que foi o sucessor de Dário I, eles invadem a Grécia novamente. Dessa vez, o Império Persa faz uma dupla ofensiva. Então, ele ataca Esparta por terra na Batalha dos 300, onde a vitória é persa, e pelo mar eles atacam Atenas na Batalha de Salamina, mas a vitória é ateniense. Em 477 a.C., Atenas ela forma uma liga marítima chamada Confederação de Delos, que reunia algumas cidades do continente e das ilhas do Mar Egeu. Em 448 a.C., foi assinada a paz, onde os persas reconheceram a hegemonia de Atenas sobre o Mar Egeu. O Império Ateniense, então, começou a crescer e evoluir, e isso desagradou muitas cidades. Então, Esparta começou a apoiar os antigos aliados de Atenas, que estavam se rebelando contra sua hegemonia, e essa cidade, junto com as do Peloponeso, se reuniram e formaram a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., então, teve início a Guerra do Peloponeso, que o principal fator foi a disputa pela supremacia na Grécia. No final, a vitória é Esparta, em 404 a.C. Consequentemente, a Grécia passou a viver sob a hegemonia de Esparta. Por causa de todos esses conflitos, a Grécia foi enfraquecida e sucessivamente dominada pelos macedônios. Em 338 a.C., pelo Filipe II, dando início ao período helenístico, que foi o período onde sobressaiu o Império Macedônico, que foi o maior império da época, que tinha como território a Grécia, o Egito, a Síria, a Fenícia, a Pérsia, Mesopotâmia e Índia. E assim teve o declínio da Grécia e o início do Império Macedônico.